O que é destaque nesta edição? Amazonas cai para 7º no ranking de focos de calor na Amazônia Legal. A Operação Queimadas e Desmatamento multou 6 empreendimentos em Canutama em mais de 4,9 milhões. Produção industrial. Amazonas fechou o mês de julho com pior queda do país. Impacto da reforma tributária na Zona Franca. Josué Neto anuncia seminário em Manaus para debater o assunto. Presidente da Assembleia Legislativa também propôs moção de repúdio ao ministro Paulo Guedes por criticar o modelo. A ANEEL autoriza aumento na remuneração da linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. Focos de queimadas no Cerrado ultrapassam os da Amazônia nos primeiros dias de setembro. Governo vai desbloquear 20 bilhões do orçamento ainda neste mês e equipe econômica avalia taxar depósitos e saques em 0,4%. Netanyahu é retirado de comício após alarme de ataque em Israel. Explosão em embaixada dos Estados Unidos em Cabul acende alerta em meio à crise com o Talibã e a lembrança do 11 de setembro. Vingança. Peru derrota o Brasil e no Campeonato Brasileiro o Fluminense foi goleado pelo Palmeiras. Mulher grávida com marcas de violência no corpo morre após dar entrada no SPA do Alvorada. Homem com tornozeleira eletrônica executado em rua do bairro do Crespo. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. 5h48. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ano. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h48 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens pela manhã com chance pequena de pancadas de chuva localizadas com probabilidade de 7%. Fala o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e o dia será de muito calor, 36 graus na máxima. A umidade do ar é de 68%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É quarta-feira, 11 de setembro. Chegamos aos 254 dias do ano. Faltam 111 para terminar 2019. Dia dos Santos, Proto e Jacinto. O Rio Negro parece acelerar seu ritmo de vazante. Na leitura de ontem, 15 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 26 metros e 36 centímetros. Já desceu 4 metros e 6 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos chocaram o mundo todo, que assistiu atônito às cenas de desespero em uma das maiores cidades do mundo, Nova York. Os ataques, também chamados de atentados de 11 de setembro, foram uma série de ataques suicidas coordenados pela Al-Qaeda contra alvos civis nos Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001. Na manhã deste dia, 4 aviões comerciais foram sequestrados, sendo que 2 deles colidiram contra as torres do World Trade Center em Manhattan, Nova York. Um terceiro avião foi direcionado pelos sequestradores para uma colisão contra o Pentágono no condado de Arlington, na Virgínia. Os destroços do 4º avião que atingiria o Capitólio foram encontrados espalhados num campo próximo a Shakespeare, na Pensilvânia. A versão oficial apresentada pelo governo norte-americano reporta que os passageiros enfrentaram os supostos sequestradores e que durante este ataque o avião caiu. Os atentados causaram a morte de 3.234 pessoas e o desaparecimento de 24. Desde a guerra de 1812, esse foi o primeiro ataque de efeitos psicológicos e altamente punitivos imposto por forças inimigas em território americano, causado por uma célula terrorista ligada à rede Al-Qaeda. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e Alberto Pellegrini. Bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Paulo Guerra.
Peregrini, o trânsito nesse instante nas nossas principais ruas e avenidas. Movimentação intensa, Paulo Guerra, principalmente na Avenida Camapuã, a Avenida Alameda Costa Ferreira e também, Paulo Guerra, a Grande Circular, a maior movimentação nesse momento, a avenida mais movimentada da cidade nesse momento é a Avenida Grande Circular. Peregrini, uma mulher grávida deu entrada no SPA do Alvorada. O que aconteceu, Alberto? Ela morreu. Pois é, Paulo Guerra, ela morreu, né? O SAMU foi acionado para que fosse até a casa dela e ao chegar ao local a mulher tinha hematomas, marcas pelo corpo, passando muito mal, foi levada ao SPA do Alvorada, mas já chegou praticamente morta. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, o marido dela foi ouvido pela polícia e o corpo vai passar por exames mais detalhados. Esses exames irão dizer se ela foi morta por violência ou se trata-se de morte natural. Um homem caminhava por uma rua do bairro do Crespo Pelegrini usando tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? Ele estava solto há uma semana e ontem à noite, Paulo Guerra, como você bem colocou, ele caminhava por uma rua do bairro do Crespo quando foi assassinado por ocupantes de um carro ainda misterioso. Ninguém quis prestar nenhuma informação para a polícia. O caso é tratado, né? A polícia já está investigando, porém o silêncio se fez por parte dos moradores do local. A polícia acredita em acerto de contas. Pelegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo, falando um pouquinho do transporte alternativo, foi paga uma parcela das 4 em atraso por parte do Sinetran, lá por o pessoal do transporte alternativo. Falava agora com o representante da categoria, o Varley Batata, ele me trazia essas informações, Paulo. As outras parcelas em atraso estão previstas para serem pagas na próxima terça-feira, foi o que falou aí o Varley, o representante do pessoal do transporte alternativo, interagindo com os ouvintes. Um abraço para a dona Regina, para o Francisco José e para o seu Chico, lá na M070, ligados no Jornal da Manhã. Paulo Guerra. 5h53. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, a fiscalização em veículos e transportes de cargas de condução escolar, transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4,536 toneladas com instrumentos instalados. O objetivo da operação é garantir a segurança dos condutores e usuários destes veículos, verificando se o cronotacógrafo, conhecido como tacógrafo, possui uma caixa preta contendo os dados como a distância percorrida, respeitando os limites de velocidade e tempo de direção, contribuindo na prevenção de acidentes. Para comemorar 65 anos de existência, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia realizará uma sessão especial para o lançamento do filme Novas Espécies, a exploração do século, nesta quarta-feira às 20 horas no Teatro Amazonas. E vai acontecer no próximo dia 12, às 18 horas, na Catedral Metropolitana de Manaus, o lançamento do livro Primeiras Crônicas do Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. O Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON lança nesta quarta-feira a campanha online de negociação de dívidas através da plataforma consumidor.gov.br, serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo. Na sede do órgão também acontecerá a doação de exemplares do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que completa 29 anos. Proposta em análise na Câmara dos Deputados busca acabar com exigências de exame na OAB. Larissa Balheiro tem os detalhes. Um projeto apresentado este ano acaba com a exigência do exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia. Atualmente, o exame é uma condição para a inscrição do advogado na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o que permite a ele exercer a profissão de advogado. O projeto é derivado de outra proposta, a 2426 de 2007, apresentada 12 anos atrás pelo então deputado Jair Bolsonaro. Agora, o autor da atual proposta é o deputado José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, que falou sobre o que ele considera um absurdo, a situação do aluno após a colação de grau. Formatura lá, com todo mundo, ó. E o menino de direito, o da medicina e o da engenharia lá junto. Recebe os diplomas. Na segunda-feira, o do direito fica em casa, porque ele não pode trabalhar. Se trabalhar, vai preso. E o da medicina vai trabalhar, o da engenharia também. Princípio da igualdade ferido. A qualificação quem dá é a faculdade. Já para o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Marco Aurélio Choi, a medida é um retrocesso
e atinge a advocacia. O exame de ordem já sofreu diversos outros ataques no parlamento. O Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara e depois foi cassado, era um dos grandes algozes do exame de ordem, e essas propostas, elas objetivam enfraquecer a advocacia. O exame de ordem é algo criado em lei federal, com um comando a partir do conteúdo da Constituição que permite que lei faça restrição para o exercício de atividades profissionais, e acredito que é um instrumento importante para permitir que a sociedade seja dotada de colegas advogados com capacidade suficiente para o resgate da dignidade do cidadão. Choi frisa ainda o processo para a retirada da carteira da OAB para o exercício da advocacia. O bacharel em Direito, ninguém se forma advogado, né? O curso é um curso de bacharelado em Direito. E a partir desse diferente, por exemplo, da medicina, que ele se forma médico, do jornalista, que ele se forma jornalista, no Direito ele se forma bacharel em Direito. Para adentrar nas mais diversas profissões da área do Direito, ele presta cursos públicos. E é um exame que o candidato não concorre contra ninguém, que ele concorre contra si mesmo, e ele deve fazer metade da prova. Então, por exemplo, na fase de 80 questões, ele deve acertar pelo menos 40 questões. Então, nós entendemos que não é algo que seja um bicho de 7 cabeças e que, consequentemente, acaba sendo um instrumento para o aprimoramento desses profissionais. A advogada Roberta Lopes ficou 5 meses estudando para passar no exame da OAB. Ela afirma que a proposta pode ser vista de 2 maneiras. Não sou a favor da extinção do exame da ordem. Na verdade, eu não gosto do exame da ordem como ele é feito, entendeu? Porque ele é feito para a pessoa reprovar, não é feita para te passar, entendeu? Então, acaba que ela não mede teu conhecimento, ela mede teu psicológico, tu fica realmente muito abalada psicologicamente, mas ela não mede teu conhecimento. Então, o jeito que ela é feita é que eu não gosto, que eu não aprovo. Mas extinguir também não é a minha ideia, porque o exame da ordem, pelo menos para mim, ele foi um divisor de águas, ele foi quem me orientou a estudar e ser uma advogada melhor. Eu tenho muita coisa errada dos gastos que a gente tem, quanto a prova sendo muito difícil para te reprovar mesmo, com muita pegadinha. Eu não acho que isso meça o conhecimento de um advogado. O projeto que extingue a obrigatoriedade do exame da OAB só tem um artigo, que revoga dispositivos de uma lei de 94, que estabelecem a aprovação do exame de ordem como condição para inscrição de advogado na Ordem dos Advogados do Brasil e a competência para a regulamentação do mencionado exame. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus. Parte do bairro de São Jorge está sem água há pelo menos 2 dias, reclamam os moradores, assim como os moradores também do conjunto Atílio Andreasa. 2 dias sem água, e isso já é recorrente naquela área da cidade. A Águas de Manaus precisa esclarecer o que está acontecendo nessas áreas. No Atílio Andreasa, que nunca faltava água naquela área do bairro do Japim, agora é recorrente. Um dia sim, um dia não tem água. 6 horas em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Claviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web mais top do Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Portal Aleixo. Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Feira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. A eleição para a escolha dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Amazonas para o biênio 2020-2021 acontecerá no dia 15 de outubro. A data da sessão extraordinária foi definida na manhã desta terça-feira pelo colegiado do Tribunal Pleno. A eleição acontecerá minutos antes da 35ª sessão ordinária prevista para as 10 horas. Serão eleitos pelos conselheiros os novos presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor e coordenador geral da Escola de Contas Públicas. Na oportunidade serão definidos também os presidentes da primeira e segunda Câmara, colegiados que apreciam em sua maioria
processos relativos às aposentadorias e convênios. Nos dias 19 e 20 deste mês, Manaus vai sediar o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância da região norte. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o seminário terá a participação da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, Fórum Nacional da Justiça Protetiva, Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Justiça do Pará, Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, além dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Educação, Saúde, Mulher, Família e Direitos Humanos e ainda a Controladoria Geral da União, entre outros. 10 casos de doença de Chagas aguda de transmissão oral procedente da comunidade rural do município de Barreirinha foram confirmados segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas desta terça-feira. Os pacientes com diagnóstico já confirmado relataram o histórico de ingestão de suco de patauá e caldo de cana-de-açúcar. Segundo o governo, todos os pacientes são oriundos de uma mesma família. 6:04. Em julho, a produção industrial amazonense caiu menos 6,2% em relação ao mês anterior na série E, com ajuste sazonal. O resultado negativo veio depois de 2 meses seguidos de crescimento. Em junho, o crescimento foi de 1,7%. O desempenho colocou o estado na última posição no ranking nacional, considerando as 14 unidades da federação que participam da pesquisa. Este grupo foi liderado pelo estado do Rio de Janeiro com 6,8%. Os números foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com junho de 2018, o crescimento foi de apenas 0,3% e colocou o estado na 8ª posição dentro do mês. O primeiro lugar coube às indústrias paranaenses e cariocas 4,8% e o Pará ficou com a terceira posição 3,4%. Agentes da Força Tarefa Estadual e Federal de Combate às Queimadas e Desmatamento Ilegal embargaram 1.584 hectares em operação realizada na segunda-feira em Canutama. Ao todo, foram emitidos R$4.947.264 em multas. O município que fica no sul do estado é o 8º com mais focos de calor no Amazonas. As ações ocorrem no âmbito das operações Curuquitê e Verde Brasil e são realizadas em conjunto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Defesa Civil do Amazonas, Exército Brasileiro, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A ação fiscalizou 6 áreas com indícios de ocorrência de crimes ambiental ao longo de 320 quilômetros e combateu um foco de incêndio identificado. As áreas foram embargadas e multadas de acordo com o tamanho do prejuízo causado à vegetação nativa. Na primeira propriedade visitada foram embargados 256 hectares e emitida multa no valor de R$256.288 por provocar queimadas sem autorização do órgão ambiental competente. Foi aplicada também multa no valor de R$1.281.440 por provocar desmatamento de vegetação nativa. Outro empreendimento teve 107 hectares embargados e o responsável recebeu multa no valor de R$107.189 por provocar queimadas sem autorização do órgão ambiental competente. Foi emitida também multa de R$535.945 por desmatamento ilegal. Uma área de 461 hectares foi embargada com multa de R$461.067 por provocar queimadas ilegais. O proprietário recebeu também multa por desmatamento no valor de R$2.305.335. Outras 2 propriedades tiveram áreas embargadas de 593 hectares e 157 hectares. Dos 11.142 focos registrados na Amazônia Legal nos 9 primeiros dias de setembro, somente 819 ocorreram no Amazonas, colocando o estado em 7º no ranking nacional de queimadas. 6:08. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Finalmente, os municípios de Manacapoeira e Iranduba ganham novas estruturas físicas para atendimento descentralizado do Detran. As novas instalações contam com sala de aula, sala de prova, escritório e ainda um salão para vistoria de veículos. Durante a inauguração foram assinados os termos de convênios entre o Detran e o Instituto de Trânsito dos 2 municípios, além da entrega de certificados para mototaxistas. O diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá Barbosa, falou dos serviços prestados à população. Na verdade,
verdade, hoje é um momento muito feliz pra gente, porque a gente está implementando o que seria o piloto, a ideia de espraiar esse modelo para todos os municípios do estado do Amazonas. E aqui em Manacapuru já nós vamos contar primeiramente com 2 serviços que até então eram só ofertados na cidade de Manaus, que é o parcelamento de débitos veiculares e também a captura de imagem digital e coleta biométrica. Isso abrevia muito o tempo de recebimento da CNH. Antes o cidadão ele tinha que entregar documentos que seriam enviados a Manaus para serem digitalizados e isso atrasava muito o processo de confecção. Hoje não, o processo é todo integrado digital, em parceria com a Prodan, que vem desenvolvendo esses sistemas para que a gente possa ofertar melhores serviços à população. Ou seja, hoje nós estamos exterminando de uma vez por todas aqui em Manacapuru e também em Iranduba as provas físicas, as provas impressas, que davam morosidade, demoravam no processo também e também eram alvo de possíveis fraudes. O processo hoje é seguro, totalmente digital. Aquela prova de legislação digital que tinha em Manaus, efetivamente foi implementada hoje, nesse momento aqui em Manacapuru, e será em Iranduba, com um resultado instantâneo. No momento que termina a prova, o usuário já tem o resultado se ele passou ou não na prova de legislação. O prefeito Beto D'Angelo também falou de sua luta para que a instalação do posto fosse uma realidade em Manacapuru. Ainda quando eu era vereador, várias vezes nós lá fizemos requerimentos solicitando que esse posto do Detran pudesse ser instalado, que pudesse ofertar verdadeiramente os serviços que a população manacapurense precisa. Hoje o município de Manacapuru, entre motos, carros particulares, caminhões, onde tem mais de 20 mil veículos. E o que acontecia antes é que causava aquele desconforto à população, às vezes tinha um serviço outro que não atendia e precisava deslocar para a capital. Hoje, com esse posto avançado, com esse posto organizado, a gente está aqui, com essa parceria feita com o governo, isso vem dar essa comunidade à população, que a população verdadeiramente possa ter os serviços. E o convênio firmado vem para resolver aquela questão de legalização, daquela questão de organização do trânsito. A cidade organizada, ela começa pela sua limpeza pública, pela iluminação pública, mas também o trânsito faz parte de tudo isso. As pessoas que vêm nos visitar, vê um trânsito onde as pessoas não respeitam faixa de pedestre, não respeitam pedestre, não respeitam a si próprio. Então faz com que as pessoas não venham mais ao nosso município. Então, organizar o trânsito é fundamental para que a gente tenha uma cidade melhor, e aqui esse ato vem para atender os anseios da população de bem que quer uma cidade melhor. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades do estado e também do município. Bem, Pablo, queremos noticiar aqui o desaparecimento da adolescente Adria Eduarda da Silva de Nelly, de 12 anos de idade. Segundo informações do pai, o senhor Cosme Bittencourt Costa, que é procurador do município, aliás, que é ouvidor do município, a menina, foi levada por um taxista para Manaus e deixada em uma parada de ônibus na Avenida Brasil. Desde então não se tem notícia do paradeiro da adolescente. Qualquer informação, ligar para o número 991-315232, repetindo, 991-315232. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h11 em Manaus. O empresário Francisco Dantas, proprietário da empresa Dantas Transportes, será ouvido a portas fechadas hoje às 16h em audiência na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A informação foi confirmada pela presidente da comissão e deputada governista Terezinha Ruiz, do PSDB. Em agosto, os deputados aprovaram um requerimento coletivo convocando o empresário para explicar a denúncia de pagamento de mensalinho a agentes políticos em contrato de transporte escolar no estado, celebrado com a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. Josué Neto anuncia seminário para debater o impacto da reforma tributária na Zona Franca de Manaus. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado também propôs moção de repúdio ao ministro Paulo Guedes por criticar o modelo. A Assembleia Legislativa do Amazonas vai promover neste segundo semestre de 2019 o seminário A Reforma Tributária e seus impactos para a Zona Franca de Manaus. A informação foi divulgada na manhã de ontem pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, que se reuniu com o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Corecon AM, Francisco Mourão Júnior, para firmar parceria com o órgão. Para Josué Neto, o momento é importante, já que o governo federal sinaliza apoio e interesse em promover uma reforma tributária. É importantíssimo que o Amazonas inicie esse debate para se antecipar aos impactos que a reforma pode acarretar na economia do estado, em especial a Zona Franca de Manaus, destacou o Josué Neto, que pretende convidar para o seminário os presidentes do Senado e Câmara
Câmara Federal, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, respectivamente, bem como o relator da reforma no Senado, Roberto Rocha. Josué Neto convocou os colegas Serafim Correa, do PSB, Wilker Barreto e Abdala Frache, do Podemos, economistas de formação, para participarem da organização e coordenação do evento. Órgãos como a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CIEAM, e autoridades como os deputados estaduais, federais e senadores amazonenses também serão convidados a participar. E o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, propôs uma moção de repúdio ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O documento foi assinado por todos os deputados estaduais e será enviado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Sobre o assunto, Josué Neto discursou. O deputado Wilker Barreto, juntamente comigo, apresentamos hoje uma moção de repúdio às recentes, repentinas e contínuas do senhor ministro da Economia, Dr. Paulo Guedes. Algo que eu aprendi no banco de uma universidade federal, no meu curso de economia, é que a causa econômica, naquela época já se falava que ela não poderia caminhar distante ou à margem das causas sociais. Você não pode pensar em um desenvolvimento econômico se não levar em conta as questões sociais, se não se preocupar com as questões ambientais. Em recente palestra em Fortaleza, no Ceará, onde estavam empresários e políticos do Nordeste, o ministro da Economia afirmou que o modelo Zona Franca é antieconômico e mal feito, ruim e que custa bilhões de renúncia aos cofres da União. Além disso, atrapalha o projeto de desenvolvimento regional, disse ele. Para o presidente da ALEAN, as manifestações representam um erro crasso e vão na contramão dos debates nacionais e internacionais sobre a manutenção da biodiversidade da região amazônica. Josué Neto defendeu um diálogo franco e urgente com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu quero aqui pedir à nossa bancada federal que ajude os 24 deputados a ter uma audiência com o presidente da República, Bolsonaro. E nós vamos também apelar para a Suframa. E aí nós vamos a Brasília conversar com o presidente e explicar para ele o quê? Que a Zona Franca de Manaus tem que estar resguardada nesse novo momento que a gente fala de reforma tributária. Por fim, Josué Neto lembrou que nesta quarta-feira a Assembleia do Amazonas será representada pelo deputado Serafim Correa em reunião na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde será analisada a inclusão ou não dos estados e municípios na reforma. 6:16 em Manaus. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, recebeu ontem no plenário da Assembleia Legislativa do Estado comunitários que estiveram cobrando mais informações sobre a continuação do programa Luz para Todos nos municípios do Amazonas. O presidente do consórcio Oliveira e do Conselho de Administração da Amazonas Energia deveria ter comparecido ontem à Assembleia, mas isso não aconteceu. Eu converso com o próprio deputado Sinésio Campos. Por que ele não foi, deputado? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte da Difusora. A reunião, primeiro começou em maio de 2019, onde fizemos uma audiência pública e o governo, depois da privatização da empresa Amazonas Energia, que agora tem um consórcio de administração presidido pelo senhor Orsínio Oliveira, e que tiveram como prazo 30 dias para apresentar o plano de execução da 9ª trancha da continuidade do Luz para Todos, e que na verdade passou o prazo e que a Amazonas Energia não deu a resposta. E aí eu aprovei um requerimento de minha autoria convocando o presidente do Conselho de Administração, que é o presidente Orsínio Oliveira, e que seria a reunião no dia 10, ontem. Entretanto, foi encaminhado um ofício pela Amazonas Energia pedindo um prazo para continuidade, para a conclusão do plano de contrato para execução das obras, e que esse documento
foi encaminhado para a comissão que eu presido, de mineração, gás e energia. E aceitamos, tendo em vista que houve um pedido oficial da empresa para a Assembleia Legislativa. E com isso vai acontecer essa reunião, essa convocação para o dia 22 de outubro, no horário que nós já definimos aí, para que possa, primeiro, deixar claro para os comunitários que foram no dia de ontem, como os comunitários do Lago do Juma, do Careiro Castanho, de Altazes, Lago do Calcaia, Ramal da Nona, do Presidente Figueiredo, os comunitários de Novo Aripuanã, Vila do Batista, Rio Arari, os comunitários de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá do Lago do Batista, de Itacoatiara, comunitários do Banco, das F4 de Rio Preto, que tem várias ramais lá, como também comunitários de Maués, e vários municípios que tiveram no dia de ontem. Agora, o que saímos na reunião de ontem? Primeiro, com a certeza que a Amazonas Energia está elaborando o plano de manutenção preventivo e corretivo da rede elétrica dos 62 municípios, tendo em vista que foi feito a extensão de rede, mas que não estava tendo a manutenção, ou seja, as árvores que cresceram estavam caindo sobre a rede de transmissão e ocasionando comunidades que ficam mais de uma semana sem energia elétrica. Então, no dia 22 de outubro, teremos toda a conclusão dessa reunião e o plano de execução que tanto eu cobro, tendo em vista, é bom que se diga, Paulo Guerra, que desde a implantação em 2003 do programa Luz para Todos, eu acompanho passo a passo. E o Luz para Todos aqui já atendeu 129 mil famílias de mais de 664 mil pessoas. Então, o que eu quero? Primeiro, que o programa Luz para Todos aqui do Amazonas tem 250 milhões de reais para a nona tranche em caixa e que vai atender mais de 10 mil domicílios. E diante da informação da empresa, mais de 90% dessas pessoas que ainda precisam do Luz para Todos vão ser atendidas. Então, dia 22, já convoco aqui todos para dia 22 de outubro e teremos essa reunião já com os números exatos apresentados pela empresa. E também é bom dar notícia às pessoas que a construção da rede elétrica paralela à estrutura da ponte sobre o Rio Negro, que deu o blackout, e as pessoas que moram do outro lado do rio, no município de Iranduba, Manacapuru, Novairão e os demais municípios ali que são atendidos pelo cabo subaquático, já será feito e dado já a conclusão das obras de energização agora em outubro, né? Ou seja, isso aí é uma informação extremamente importante que pela primeira vez a empresa deu por escrito, né? Assinado pelo presidente do Conselho de Administração, todas as informações, ou seja, o programa Luz para Todos não vai ter a paralisação das obras aqui no Amazonas. Então as comunidades que não foram atendidas serão atendidas, essas que eu falei, e todas as comunidades do Amazonas, e acima de tudo o cabo subaquático agora, que na verdade deu pane, né? Ou seja, foi rompido, agora vai ser cabo superficial ao lado da ponte sobre o Rio Negro. E também a manutenção da linha de transmissão que atende o Luz para Todos, que na verdade os comunitários estavam sofrendo muito com os seus apagões. Então, dessa forma, eu esclareço a todos que do dia 10, no dia de ontem, não houve por conta do pedido oficial da empresa Amazonas Energia para que pudesse ser prorrogado para o dia 22 e que nesse dia, impreterivelmente, dia 22 de outubro, a empresa já assumiu o compromisso de emprestar todo o esclarecimento do plano de execução de continuidade do Luz para Todos no Amazonas, Paulo. Muito obrigado ao deputado Sinésio Campos, que fez esses esclarecimentos aí sobre o Luz para Todos e também a energização aí sobre a Ponte Rio Negro para os municípios de Iranduba e Manacapuru. Muito obrigado, deputado. Obrigado, tenham todos um bom dia. Polícia. Trânsito complicado na Rodrigo Otávio. Motivo: uma carreta em pane mecânica após o INPA
ocupando a faixa da direita e o trânsito muito complicado na área, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, e já não é nenhuma novidade. Essa semana já é a segunda vez que temos aí carreta em pane mecânica na Rodrigo Otávio. Ontem tivemos um acidente, uma pane mecânica na Rodrigo Otávio. O trânsito é muito complicado nesse momento, podendo inclusive chegar até a rotatória do Coroado. O que mais aconteceu, Pellegrini? Muito bem, um crânio foi encontrado. Paulo Guerra, só a cabeça, só a caveira foi encontrado ontem lá no conjunto Petros, entre o Petros e o Tiradentes, ali no bairro do Aleixo. Os garis estavam trabalhando, os garis da prefeitura estavam fazendo lá um show de limpeza, muita limpeza, tirando tudo quanto é lixo lá do conjunto Petros. E quando de repente se depararam com um crânio humano, a polícia foi acionada, os policiais da 16ª SECOM rapidamente chegaram ao local, Departamento de Perícia Técnica Científica também foi até o local e lá mesmo já iniciaram os primeiros procedimentos de investigação. Policiais da Força Tática prenderam um homem na tarde de ontem com drogas, Paulo Guerra. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro de São Francisco. Muita droga e os homens que estavam com essa droga foram presos mais uma vez por policiais da Força Tática. E se você quiser fazer contato com a Força Tática, o WhatsApp, o linha direta é esse, anote. Você pode fazer contato com a Força Tática e denunciar qualquer tipo de ilícito, e a Força Tática com certeza vai até o local. É só você mandar o WhatsApp para 99428 4400. 4400 é o zap da Força Tática. Pronto socorro plantão Araújo, plantão tranquilo durante a noite e madrugada com 2 ocorrências por agressão física. No pronto socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. No pronto socorro João Lúcio, uma pessoa ferida a faca, outra pessoa ferida por agressão física. Assim foi um plantão relativamente tranquilo nas unidades de saúde da cidade. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas. E atenção, mistério. A polícia está investigando. O Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia Técnica Científica também trabalhando no caso. O caso é o seguinte: uma mulher grávida ontem morreu no SPA do Alvorada. As primeiras informações dão conta de que ela chegou na unidade de saúde praticamente morta. Ela estava com vários hematomas pelo corpo. O Instituto Médico Legal, seu departamento de perícia, de necrópsia, os exames já estão sendo realizados nesse momento e esses exames é que vão dizer: será que essa mulher foi morta por espancamento, por algum tipo de violência, ou será que ela morreu por morte natural? Essas e outras informações daqui a pouco, quando o Instituto Médico Legal terminar os exames minuciosos, os exames com muita qualidade, com muita dedicação por parte de seus funcionários. Esses exames é que vão dizer se essa mulher grávida morreu de morte natural ou de morte matada, ou seja, por violência. E atenção! O passarinho da morte mais uma vez passou no bairro do Crespo. O passarinho da morte montou seu ninho no bairro do Crespo. Pensa no bairro para ter morte. E ontem não foi diferente. Ontem mais um tombou, mais um morreu e foi no bairro do Crespo. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro do Crespo. A maioria das pessoas estavam assistindo a novela. Nessa mesma hora da novela, todo mundo ligado na novela, o Agnus estava afirmando para sua filha Cássia que ele é gay. Ele dizia na novela: filha, papai é gay. Mas papai, mude, arranje uma namorada. Não,
papai é gay. Nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem era assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele foi solto no último final de semana. Ele estava cumprindo pena no regime fechado, passou para o regime aberto e usava tornozeleira eletrônica, quando ontem foi assassinado na rua Boa Sorte, lá no bairro do Crespo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte deu rasante. Cantou no bairro do Crespo, o passarinho da morte cantou para um que usava tornozeleira lá no bairro do Crespo. É como diz o meu chefe, quem usa tornozeleira eletrônica não é boa pisca. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. O dia de sorte, concurso 199, não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram 02, 15, 20, 21, 22, 24 e 23. Time do coração, mês de sorte, julho. E aqui na concurso 5.068, sorteou as dezenas 05, 27, 37, 39 e 75. Prêmio acumulado. A Time Mania no concurso 1380 sorteou as dezenas 19, 22, 40, 44, 51, 56 e 65. Time do coração, Santos. E o prêmio também acumulou. A Lotomania no concurso 2003 acumulou 19 acertos, 2 apostas, cada uma vai receber R$96.082,79. Dezenas sorteadas 05, 07, 16, 17, 24, 25, 26, 33, 36, 47, 50, 53, 78, 79, 81, 85, 86, 87 91 e 99. 6h37. Esportes. A seleção brasileira somou sua terceira derrota sob o comando do técnico Tite na madrugada de hoje. Enfrentando o Peru no Los Angeles Memorial Coliseum, nos Estados Unidos, o time canarinho voltou a exibir problemas e novamente não conseguiu sair de campo com um resultado positivo. Graças ao gol de Abraham aos 39 minutos do segundo tempo, a seleção peruana vingou a derrota na final da Copa América e conquistou sua 5ª vitória sobre o Brasil na história. Outros jogos de ontem: Campeonato Brasileiro, Palmeiras 3, Fluminense 0. Série B, CRB 3, Brasil de Pelotas 1. América Mineiro 2, Criciúma 1. No futebol internacional, em jogo válido pela Eurocopa, Portugal derrotou a Lituânia por 5-1 com 4 gols de Cristiano Ronaldo. Em amistoso, a seleção dos Estados Unidos empatou com o Uruguai em 1-1. Os jogos de hoje: 21 horas, Copa Verde, Paysandu e Bragantino, todos dois do Pará. Às 21h30, pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense Internacional, jogo 1 da final. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda ontem após 4 pregões no azul. As ações de bancos recuaram em ajuste após seguidas altas e as varejistas lideraram as perdas após a chegada do Amazon Prime ao Brasil. O Ibovespa terminou o dia em queda de 0,14% a 103.031 pontos. Saem hoje dados em julho do comércio. Em junho, as vendas do comércio varejista cresceram 0,1%. Na comparação com o mês anterior, primeira alta desde março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Novo acumulado em 12 meses, porém, o setor perdeu ritmo e permanece em trajetória descendente. No segundo trimestre, queda foi de 0,3% sobre os 3 meses anteriores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou
aprovou nesta terça-feira o aumento na remuneração anual da concessionária responsável pela linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. O novo valor definido por um aditivo do contrato passará de 185,7 milhões para 275,5 milhões. O valor autorizado é, no entanto, menor do que aquele que foi pedido pela empresa, de 395,66 milhões. O governo do presidente Jair Bolsonaro declarou a obra como de interesse nacional, que deve acelerar o processo. Segundo a decisão da ANEEL, a obra do Linhão de Tucuruí deve ficar pronta 36 meses após a assinatura do aditivo do contrato, prevista para outubro. O Japão anuncia Toshimitsu Motegi como o novo chanceler. Shinjiro Koizumi, um político em ascensão de apenas 38 anos, e o filho do ex-premier japonês Junichiro Koizumi será o ministro do Meio Ambiente. A Venezuela mobilizou cerca de 150 mil soldados para as manobras militares iniciadas nesta terça-feira na fronteira com a Colômbia, em meio à crescente tensão entre Caracas e Bogotá, informou o comando da Força Armada. As manobras na fronteira de 2.200 quilômetros com a Colômbia, ordenadas pelo presidente Nicolás Maduro, devem prosseguir até 28 deste mês. O chavista declarou alerta laranja e anunciou a mobilização após o presidente colombiano Iván Duque dizer que o regime venezuelano estaria por trás da retomada da luta armada por ex-integrantes das Forças Armadas Revolucionárias, as FARC. Um projétil explodiu na embaixada dos Estados Unidos em Cabul, capital do Afeganistão, nesta terça-feira. Ninguém se feriu, de acordo com a agência Associated Press. O ataque ocorre um dia depois de o presidente norte-americano Donald Trump romper de vez as conversas com o grupo extremista Talibã, em que tentaria chegar a um projeto de paz com o governo afegão, apoiado pela Casa Branca. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi retirado por seus seguranças de um comício na cidade de Ashdod, na noite de ontem, depois que soaram no local sirenes de alarme de um possível ataque de foguetes vindos da faixa de Gaza. Um vídeo mostra o premier descendo tranquilamente do palco e sendo escoltado por sua equipe enquanto deixa o local do comício. Segundo o jornal israelense Haaretz, que cita como fonte o exército local, 2 mísseis disparados da faixa de Gaza foram bloqueados pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro. O jornal dizendo que alertas também soaram na cidade de Askelon. O evento do qual Netanyahu participava nesta terça-feira era parte de sua campanha para tentar a reeleição. As eleições de Israel acontecem na próxima terça-feira e serão a segunda votação do país em menos de 6 meses. Investigação da Lava Jato mira núcleo de confiança e campanhas de Dilma Rousseff. Após delação de Palocci, pessoas ligadas a ex-presidente foram alvo da Polícia Federal. O Cerrado registrou mais focos de queimadas nos primeiros dias de setembro do que a Amazônia, fenômeno inverso ao que foi visto durante o mês de agosto e desde o início do ano. Do dia 1º até segunda-feira foram 7.304 focos do Cerrado contra 6.200 na floresta amazônica. Mas no acumulado do ano, o bioma Amazônia acumula 53.023 focos contra 34.839 do Cerrado. Os dados são do Banco do Programa Queimada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE e foram captados pelo satélite de referência Aqua. De acordo com especialistas, calor extra na região pode estar ajudando a disseminar os focos. O governo vai liberar na segunda quinzena deste mês 20 bilhões de reais em recursos orçamentários dos ministérios que estão contingenciados, ou seja, bloqueados, informou nesta terça-feira o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele exerce atualmente a presidência devido à internação do presidente Jair Bolsonaro, submetido a uma cirurgia no último domingo em São Paulo. Segundo Mourão, a informação sobre a liberação dessa verba foi dada a Bolsonaro pelo ministro Paulo Guedes em uma conversa reservada durante a visita que o presidente fez ao Ministério da Economia na semana passada. O bloqueio foi o argumento decisivo para pôr fim à polêmica sobre flexibilização do teto de gastos estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre a criação por meio de reforma tributária do Imposto sobre Transação Financeira, o ITF, similar à antiga CPMF, Mourão disse que é uma ideia que o governo tem, mas que quem decide é Bolsonaro. O secretário da Receita, Marcos Sintra, já apresentou um detalhamento de como funcionaria esse imposto. Segundo ele, haveria uma espécie de gangorra entre esse ITF e o IVA, ou seja, quando um for maior, o outro será menor. Para o governo, a grande vantagem do novo imposto é que, assim como foi a contribuição provisória sobre movimentação financeira, é de difícil sonegação. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Mourão, Alcolumbre, Maia e governadores rechaçam declarações de Carlos Bolsonaro. Folha de São Paulo. Governo quer nova CPMF de 0,4% para saques e depósitos em dinheiro. O Estado de São Paulo. Sindicatos anunciam greve nos Correios. Planalto Central, o capitão da República, Correio Brasiliense. Procurador Miserê, que reclamou do salário, ganhou 4 milhões em 5 anos. Valor econômico. PEC da sessão onerosa deve ser votada em plenário até 5 de novembro, diz Maia. Estado de Minas. Polícia apreende tablets de maconha com foto de Lula preso. Jornal do Comércio no Recife. Polícia indicia Nájila por extorsão e calúnia em acusação contra Neymar. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais de 250 mil clientes da Enel receberam contas duplas. Concessionária contesta a Procon. Porto Alegre, 0 hora. Brasil registra mais de 180 estupros por dia, o maior número desde 2009. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Amazonas entre as piores quedas da indústria. Em tempo. Motorista de aplicativo virou profissão do perigo em Manaus. A crítica. Anuário de segurança. Amazonas, violência contra as mulheres aumenta. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Larissa Balieiro e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Difusora